Oi, meu nome é Giovana Vômaro e hoje eu vou conversar com você de onde vem a minha proteína. E para começar esse bate-papo, eu quero muito esclarecer primeiro que proteína é só o nome de um dos 3 macronutrientes que a gente precisa ingerir através da alimentação. Então a gente está falando aqui dos carboidratos, das gorduras e, obviamente, das proteínas. E o papel, assim, sendo bem reducionista, bem objetiva, qual é o papel das proteínas no nosso corpo? A proteína ela é ingerida para manter, reparar e construir tecidos dentro do nosso corpo, bem assim, uma visão bem geral mesmo. Então, obviamente que a gente não consegue viver sem as proteínas. Mas é importante dizer que a gente também não consegue viver uma vida saudável, uma vida plena, uma vida sem doenças e sem problemas físicos e mal-estar, se a gente não ingerir também os outros macronutrientes. E o que acontece é que a nossa sociedade, ela vive um fenômeno muito interessante, muito curioso, que a gente chama em inglês de protein-centered, o que significa dizer que a gente está pensando sempre, a gente está sempre calculando e sempre se preocupando quando vai montar uma refeição, quando vai montar um menu para a família, ou quando você vai, por exemplo, montar a sua ceia de Natal. Normalmente a gente começa pela proteína e depois pensa nos acompanhamentos, normalmente com menor valor, tanto emocional quanto nutricional. E é muito interessante porque essa proteína central, tanto da nossa ceia, quanto do nosso prato, quanto do nosso menu, normalmente é uma proteína animal. E a proteína, ela é esse macronutriente, ela é uma cadeia de aminoácidos que também está presente no reino vegetal. Todo o reino vegetal tem proteína, todo. Se você pensar da banana, a batata, a abóbora, macarrão, arroz, feijão, todos têm alguma quantidade de proteína. Se você privilegiar as fontes integrais e naturais dos alimentos, ou seja, que não sejam refinados, que não sejam processados, que sejam a sua fonte mais natural possível, a banana, a batata com a casca, o arroz integral, o feijão, né? E deixar para num segundo momento pensar num macarrão que não seja integral, esse tipo de processado que eu estou dizendo, né? Se você privilegiar as fontes integrais e naturais dos alimentos vegetais, você com certeza alcança o mínimo de proteínas que você precisa ingerir diariamente. Não é difícil alcançar essa quantidade, não é complicado, você não precisa pensar em 3, 5, 7 cores e alimentos diferentes todos os dias no seu prato. É muito fácil conseguir que você tenha essa quantidade mínima, mesmo você sendo vegano ou vegetariano. Tanto faz. É um mito dizer também que as pessoas que praticam uma alimentação vegana ou vegetariana precisariam de uma quantidade maior de proteínas do que aquelas pessoas que ingerem proteína animal. Existe um mito de dizer que as proteínas vegetais são incompletas. E por que as pessoas falam isso e repetem isso já tem anos, né? É porque, na verdade, a proteína ela é uma cadeia de aminoácidos. Alguns aminoácidos o nosso corpo produz naturalmente. Outros a gente precisa ingerir. E quando você compara a carne com a proteína, carne ou peixe, ou ovo, ou leite e derivados, né, a proteína animal, a cadeia de aminoácidos que está contido na proteína animal, ela tem sim uma variedade grande desses aminoácidos que nos faltam. Quando você pega os alimentos vegetais, você tem que combinar esses alimentos para que você tenha acesso a todos os aminoácidos que a gente precisa ingerir. É difícil? Não, não é difícil. Não são combinações muito difíceis de você conseguir fazer na sua casa. Você não precisa mirabolar muito. Eu vou te dar um exemplo muito fácil. Se você combinar o seu arroz com um feijão, você já consegue com facilidade todos os aminoácidos que a gente precisa ingerir, sem precisar recorrer ao bacon no feijão, sem precisar recorrer ao bife do seu prato, um peito de frango. Não é necessário você recorrer a outra fonte de proteína para conseguir ter acesso a esses aminoácidos que nos faltam, que o nosso corpo não produz. Então, nas combinações dos alimentos vegetais, a gente consegue com facilidade, sem muito questionamento, sem muito queimar o nosso raciocínio aqui,
todos os aminoácidos necessários. Então, dizer que as proteínas vegetais são incompletas está errado, porque você precisa combinar. E se a gente for falar aí de proteínas incompletas, eu preciso comentar também que os legumes, que as frutas, que os vegetais, o reino vegetal vai te dar muitos micronutrientes que a carne, o leite, os ovos nunca vão conseguir prover para nós. E eu estou falando aqui de vitaminas, estou falando de minerais, de fitoquímicos, de antioxidantes que são muito importantes para a gente, que fazem da nossa saúde ser muito mais sustentável, né? Ser muito mais firme durante o ano, de janeiro a janeiro, simplesmente comendo alimentos variados do reino vegetal. E uma carne, mesmo que você troque a fonte da carne, se é peixe, se é frango, não importa. Eles não são munidos de antioxidantes, eles não são munidos com a mesma densidade nutritiva, com os mesmos micronutrientes que os legumes, os vegetais e as frutas são capazes de nos munir. Para os indivíduos que escolhem ter uma alimentação, seguir uma alimentação vegetariana ou vegana, eles com muita facilidade alcançam a quantidade mínima de proteínas que a gente precisa. E todos os aminoácidos, quando você tem uma variedade na sua alimentação, se você come lentilha, se você come grão de bico, se você come feijão, os vegetais verdes escuros, mais de 2 tipos de fruta, você já consegue combinar com certeza esses aminoácidos e ter os aportes necessários de proteína. Uma pessoa que segue uma alimentação vegana ou vegetariana não precisa de uma quantidade maior de proteínas do que alguém que consome a proteína de fonte animal. Isso também é um mito muito difundido por aí de dizer que uma pessoa que é vegana ou vegetariana precisa ingerir X mais 1 do que comparado a alguém que come carne e é só o X que precisa ingerir. Isso não é verdade. Também é um mito dizer que as fontes animais são melhores para a nossa absorção do que as vegetais em matéria de fontes de proteína. Isso não é verdade. O seu corpo é capaz de absorver a mesma quantidade de proteína, mesmo ela vindo do feijão, ou ela vindo da carne, ou ela vindo... Isso não vai mudar. O nosso corpo tem uma capacidade limite de absorção de proteínas por refeição. A gente aumentar a quantidade de proteínas que a gente está colocando naquela refeição, não importa a fonte que ela está vindo, não vai fazer o seu corpo absorver mais ou menos. Ele vai conseguir tirar tudo o que ele precisa, independente da fonte. Mesmo que você coma muita carne, que você coma muito ovo, você continua conseguindo absorver somente uma quantidade X, uma quantidade limite de proteína por refeição. Tudo aquele extra que você colocou para dentro, todo aquele excesso que você ingeriu, vai ser eliminado pelo seu corpo. Não existe uma superioridade da proteína animal em relação à vegetal. Isso também é muito falado por aí e não é verdade. Se eu levar ainda em consideração outros fatores como a digestão, o metabolismo dessas proteínas e como nós vamos expelir aquele excesso que a gente passa do nível, aquele nível que a gente consegue absorver, tudo que for depois disso é excesso, como que é para o nosso corpo mandar para fora, excretar esse excesso, aí eu preciso dizer que, na verdade, a proteína vegetal é muito superior do que a animal. A proteína animal tem consequências muito sérias para o nosso corpo quando eu penso na digestão, quando eu penso na excreção dos excessos. Há mais de 50 anos, um pesquisador americano concluiu um estudo que revolucionou a área da nutrição. O estudo dele comprovou pela primeira vez que existe uma relação entre o que comemos e as doenças crônicas que nos acometem. Esse foi o maior e mais extenso estudo já feito sobre nutrição. A conclusão do estudo mostrou que a maior incidência de câncer e de outras doenças crônicas acontecia onde existia uma maior ingestão de proteína animal, produtos processados, produtos refinados, ou seja, onde você tinha uma dieta ácida e nutricionalmente pobre. Então, onde você tem sim um consumo de proteína animal, existe uma relação direta com vários tipos de câncer e com a maior parte das doenças crônicas, e essa relação não existe quando a gente compara com a proteína vegetal. Outro fator importante que a gente precisa considerar quando a gente opta pela proteína animal são os resíduos do metabolismo, da digestão dessa proteína.
Durante o metabolismo da proteína animal, seja ela de qualquer tipo, peixe, carne, frango, ovo, leite, não importa. Toda proteína animal gera um resíduo químico no nosso corpo do seu metabolismo, da sua digestão. E esse resíduo, esses químicos são a amônia, a ureia, o nitrogênio, eles são altamente tóxicos para o nosso corpo. E quem limpa o nosso corpo, o nosso sangue dessas toxinas, são os rins e o fígado. E quando a gente come as proteínas animais em excesso, elas sobrecarregam esses órgãos também. Além disso, existe uma resposta natural do nosso corpo a esses alimentos que naturalmente acidificam o nosso sangue, que alteram o pH do nosso sangue. Esse mecanismo de balanço químico se chama acidose metabólica. É uma resposta absolutamente natural do nosso corpo, do nosso organismo. Não tem como a gente interromper, não tem como a gente evitar. E todas as vezes que a gente entrar em contato, que a gente se alimentar com alimentos que acidificam o plasma do nosso sangue, esse mecanismo vai entrar em ação. E o que acontece é que o cálcio, ele é um alimento, ele é um mineral que rapidamente alcaliniza essa equação química, esse gradiente mais ácido que ele está encontrando. E de onde vem esse cálcio? Esse cálcio vem dos nossos ossos. Então, todas as vezes que a gente se alimenta dos alimentos que acidificam o nosso sangue, nós estamos perdendo cálcio natural dos nossos ossos para essa reação química que não tem como evitar. Tomar suplemento de cálcio não resolve a questão e ainda piora. Então, o ideal é que a gente evite alimentos que são acidificantes para o nosso sangue, que alteram, mesmo que minimamente, o pH do nosso sangue. Porque o nosso corpo vai começar a entrar em acidose metabólica e vai tirar o cálcio dos nossos ossos. E é muito interessante notar que todos os países onde a incidência da fragilidade óssea acontece em maior quantidade, em um maior número de pessoas, não importa a idade, são também os mesmos países que têm um alto consumo de proteína animal, inclusive do leite. Então, nós já vimos que as fontes vegetais de proteína são mais complexas nutricionalmente falando, são mais densas de nutrientes do que as fontes animais de proteína. Elas também não acidificam o seu sangue, elas mantêm o seu pH super estável e, muito pelo contrário, até são capazes de alcalinizar o seu sangue e manter ali um nível super saudável do seu organismo, porque contém fibras, porque contém outros nutrientes, porque são ótimos prebióticos que são importantes para a nossa imunidade, para o nosso estado físico geral e emocional também. Então existe sim uma superioridade, vamos colocar assim, das fontes vegetais em relação aos animais. Não são responsáveis por nenhum tipo de câncer e podem ser consumidas em uma maior quantidade sem penalizar a sua saúde nem de hoje e nem do futuro próximo. Então eu compartilhei com vocês aqui algumas consequências, só algumas consequências, não todas, do consumo da proteína animal quando comparado com o consumo da proteína vegetal. E eu não posso me furtar a dizer que, na verdade, existem muitas outras consequências para essa opção individual de incluir a proteína animal na sua dieta, no seu consumo diário ou esporádico. E, na verdade, eu vim trazer para você uns dados muito interessantes, porque eu vim da indústria de alimentos. No meu passado, eu trabalhei por quase 5 anos na segunda maior empresa do mundo que exporta e produz proteína animal. E como a gente trabalha por trás das câmeras, vamos dizer assim, a gente tem acesso a dados e a informações que o consumidor comum não tem. Quando a gente abre uma bandejinha de frango para consumir um peito de frango ou oferecer o peito de frango para nossa família, a gente não se dá conta do tamanho da produção que tem atrás daquele pedacinho de frango ou daquele ovo, para aquele ovo chegar até a sua casa, ou aquela proteína animal chegar na sua casa, existe toda uma cadeia atrás que precisa ser minuciosamente controlada para que aquilo dê certo, para que aquilo se conclua em você abrindo uma embalagem e tirando aquilo para o seu almoço, para o seu consumo. E para começar, são 7 milhões de cabeças de frango abatidas diariamente, somente na empresa que eu trabalhava.
E o frango é só uma fonte de proteína animal, dentre tantas outras que são utilizadas por nós seres humanos, como fonte proteica. Então, para que aquele frango chegue na sua casa e você consiga abrir aquela embalagem, 7 milhões tem que morrer todos os dias para aquela cadeia continuar e daqui a uma semana você conseguir consumir novamente um frango. Então, 7 milhões todos os dias precisam ser abatidos. E para você abater essa quantidade de animais, muitos outros milhões precisam nascer todos os dias. Não são todos os que nascem que conseguem concluir a sua jornada até o seu prato. Você tem perda durante a produção, você tem perda durante o crescimento dos animais e você tem que pensar que você tem que manter esses animais durante pelo menos só o frango 41 dias, que é o tempo que ele leva do seu nascimento até o momento de ser abatido. São 41 dias alimentando esses animais. E para você alimentar esses animais, que são muitos milhões, e é só uma empresa que eu estou comentando, você precisa plantar uma infinidade de grãos e de vegetais para que eles sejam alimentados, para que aquilo vire ração e você consiga alimentar esses animais. E esses vegetais são fontes de proteína para nós. Então, quando a gente opta por desmatar um pedaço enorme da Amazônia ou desmatar um campo que tinha uma vegetação natural, que tinha uma vegetação local para plantar milho, para plantar soja, para plantar outros tipos de grãos e sementes e alimentar milhões de animais que vão servir como intermediários daquela proteína até nós, seres humanos, é uma opção que eu devo dizer que é muito ácida. A gente perpetua um processo, um sistema que é altamente negativo e impactante, não somente para os animais que perdem a vida, mas também para o planeta, que perde uma quantidade exorbitante de terras que poderiam ser utilizadas para plantio de alimentos para nós, seres humanos, está sendo, na verdade, direcionada a virar ração para animais que a gente não precisa, de forma alguma, ingerir. E eu sei que às vezes é muito complicado pensar nisso, que eu não preciso ingerir a carne, mas nutricionalmente a gente já viu que a proteína vegetal é muito superior, muito menos custosa para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta e também para a sociedade, porque já vimos também que a proteína animal está ligada a diversas doenças crônicas, dentre elas o câncer, que é um dos maiores motivos de morte no mundo, e sem falar que esse sistema perpetua a fome em vários pontos do nosso planeta. Nós seríamos capazes, com a quantidade de grãos e cereais e sementes que nós plantamos, com foco para alimentar os animais, seríamos capazes de alimentar toda a nossa humanidade. Então, é uma escolha, é uma opção quando a gente prefere a proteína animal à proteína vegetal, nós escolhemos perpetuar esse sistema altamente falho e injusto. Se você se interessa por uma alimentação alcalina, uma alimentação muito mais justa e muito mais sustentável para você, para a sua saúde e para o planeta, baixe os conteúdos que eu disponibilizei gratuitamente. Eles podem te ajudar nessa transição. E se você ainda precisar de ajuda, entre em contato comigo. No meu site tem diversos cursos que eu ofereço. Eu tenho uma conta no Instagram também que eu compartilho um pouco da minha rotina e você pode entrar em contato comigo a qualquer momento, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo expositivo e que você promova uma mudança depois disso tudo que a gente conversou por aqui, tá bom? Um super beijo!